Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Forecast. Eu sou Flávio dos Anjos, nós vamos juntos mergulhar no universo da gestão de pessoas, da gestão empresarial e do desenvolvimento profissional. O tema do nosso podcast de hoje são os desafios de realizar gestão de pessoas dentro do universo do funcionalismo público. Um assunto que eu tenho certeza que vai agregar demais a todos vocês que estão nos assistindo e que de alguma forma pode te auxiliar, te influenciar ou te inspirar. Para falar sobre esse tema, eu trouxe Eide Lemos, tenho um prazer enorme de ter ela aqui conosco para falar sobre esse tema. Ela vai se apresentar e você vai entender por que eu estou falando desse prazer e de toda essa alegria que nós estamos em recebê-la. Eide, seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer ter você aqui. Obrigado Obrigada pela sua disponibilidade, gratidão pelo tempo que você está dedicando a estar aqui. Obrigado mesmo. Imagina, Flávio. Prazer estar aqui com vocês e assim... Vou me apresentar, então. Isso aí, fique à vontade. Meu nome é Eide Lemos, eu sou servidora pública de carreira, da carreira de analista aqui do Estado do Espírito Santo. Hoje eu estou na posição de subsecretária de Desenvolvimento de Pessoas na Secretaria de Recursos Humanos. Então, assim, quem sou eu? Eu tenho uma formação em administração e eu confesso para você que assim, a minha vida foi meio, vou fazer administração. Não sabia ainda qual área que eu ia atuar, e aí foram um processo de descobertas. Eu acho que a Eide tem essa característica, sabe, de se permitir vivenciar as coisas. Certo. E assim, sim, gostei, não gostei. Experimenta, né? Experimento. E aí fiz o curso de administração, vivi o universo são todas aquelas matérias, e logo que eu me formei, um pouquinho depois eu passei no concurso público. E eu estava fazendo uma pós em gestão de projetos e por estar fazendo essa pós, num processo de alocação, eu fui para a Secretaria de Recursos Humanos para trabalhar num projeto de RH. E eu conheci o RH e falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer que eu não tenho experiência? Isso foram há 14 anos atrás. E eu fui no processo realmente de aprendizagem lá. Então a Eide foi aprendendo. Hoje eu sou um conjunto de oportunidades que eu fui vivenciando. Então, eu sou administradora por formação, fiz a minha especialização em gestão de pessoas e administração pública devido a esse universo que eu vivenciei. E minha trajetória foi toda na área de gestão de pessoas no serviço público ao longo desses 14 anos, né? Passei por algumas áreas mais conceituais, mais técnicas, e agora estou na subsecretaria. E tenho a oportunidade de ser a Eide que tem um novo olhar hoje. Que é um olhar realmente de conseguir visualizar políticas, né, de gestão. E a Eide também é a Eide mãe da Helena e da Elisa, duas menininhas fofas, esposa do Thiago, que tem que, como qualquer outra mulher ou qualquer outro pai, qualquer outra mãe, fazer a vida girar dentro de um contexto harmônico. Bem, essa sou eu. São os diversos papéis, né? Exatamente. É o papel de mãe, esposa, de profissional, exatamente, de filha, né? Também, em muitas situações. Então... Recente, eu estava conversando com um psiquiatra que estava fazendo uma palestra na Semana do Servidor, e ele estava falando sobre a necessidade de a gente dividir a nossa vida em caixas, porque senão a gente mistura todas as caixas e vira uma bagunça só. É verdade. E realmente eu tenho exercitado isso. Depois que a gente vai agregando o papel, né, de ser técnico, de ser gestor, de ser mãe, de ser esposa, a gente tem que preservar as caixas de tal forma que elas consigam conviver em harmonia, e esse é o nosso desafio diário. É verdade. Principalmente agora com essa dificuldade que a gente tem de desconectar do smartphone, né, todas as situações online. Então, às vezes nós estamos dentro de casa fazendo uma reunião do trabalho, às vezes no trabalho a gente está atendendo uma videochamada do filho. Da reunião da escola. Da reunião da escola. Então, isso está cada vez mais complexo fazer essas divisões de papéis, mas a importância dessa divisão é fundamental, né? É verdade. Agora, você sempre quis ser servidora pública? Não. Na realidade, isso sempre foi um sonho muito mais do meu marido. Ele também é servidor público. Eu me lembro que até a prova do concurso foi ele que fez minha inscrição, ele que pagou. Ele falou, você vai lá fazer, tá? Que legal! E eu fui e fiz e percebi. Foi um encanto, Flávio. Realmente foi um encanto. Porque
Eu sempre tive, assim, aquela visão, mas o serviço público é tudo tão difícil, as pessoas falam tão mal, rotulam o servidor público. E esse é o meu desafio diário, que eu sempre brigo. Eu fico brava quando as pessoas falam assim, servidor público? Não, imagina, gente, eu trabalho demais, eu conheço pessoas maravilhosas do serviço público. Existe, sim, uma visão distorcida. Não, nunca foi um sonho, mas eu sabia que o serviço público, ele tem uma certa segurança, né? Que isso é pulverizado, as pessoas entendem isso, mas que era uma segurança muito difícil, porque para quem queria ser um bom profissional, era a minha visão à época, eu poderia estar fadada a ser rotulada como um profissional ruim. Sim. E quando eu entrei no serviço público, eu consegui identificar que, na realidade, quando a gente fala, muito se fala em burocracia, né? O que é a burocracia? A burocracia, ela tem um lado bom e tem um lado ruim. Sim. O lado bom é que ela é algo fundamental para ela manter um padrão das coisas. Okay. A gente que trabalha no serviço público, um dos aprendizados que eu tive quando eu entrei é que quando você está na iniciativa privada, você pode fazer qualquer coisa, desde que a legislação não proíba. Ok. No serviço público, ao contrário, eu só posso fazer aquilo que a legislação fala que eu tenho que fazer. Uau! E isso é algo que virou a chave na minha cabeça. Eu consegui entender algumas coisas, por quê? Por que a burocracia tem um lado bom e um lado ruim? Ela tem um lado bom porque ela que faz com que todos esses parâmetros, para que eu possa fazer uma gestão, para que eu possa implementar ações, para que elas funcionem de forma coesa, que todos possam ter acesso igualitário a essas ações. E isso vale tanto para o serviço no cidadão, quanto para a gestão de pessoas com os nossos servidores. Mas a burocracia, por outro lado, ela pode ser usada de bengala. Para aquele profissional ruim que quer falar assim, eu quero ficar atrás aqui, é burocracia que não deixa eu fazer. Não, a burocracia ela existe porque ela tem uma essência. Mas se ela for usada de uma forma ruim, ela vai dar crédito para aquele rótulo de servidor que não faz entrega. Nesse ponto aí, falando sobre essa burocracia ainda, é possível empreender, quer dizer, gerar inovações, criar coisas novas? Porque acredito que esse seja um dos pontos mais difíceis de quem está de fora de entender se é possível. Porque justamente por essa questão de eu só posso fazer o que está na lei. Essa lei, ela é mutável, ela pode ser adicionada, removida, ou isso não acontece, tá ali, pronto e acabou. Dá para empreender no serviço público? Dá. As legislações, elas estão aí. A gente tem um exemplo, né? Eu entrei no serviço público em 2008. Em 2011, nós avançamos num projeto que nós gostaríamos de instituir a política de gestão de pessoas no âmbito do Poder Executivo. Certo. Até esse ponto não existia essa política. Não existia uma política. Na realidade, existiam ações de gestão de pessoas, mas eram ações mais fragmentadas para uma carreira, não tinha para outra. Pra você ter uma ideia, a gente tinha, à época, mais de 200 carreiras diferentes no Poder Executivo. E aí nós decidimos que nós gostaríamos de tornar harmônico esse processo de gestão de pessoas. Construímos essa política e como no serviço público tem uma particularidade que eu não vou falar que é algo ruim. É porque, assim, Flávio, existem coisas que a gente pode mudar. Tem coisas que a gente tem que entender e conviver com ações que sejam viáveis dentro daquele contexto. Okay. É fato que existe, a cada 4 anos, uma mudança de governo, ponto. Vai adiantar eu ficar esperneando, falar assim, não, mas vai mudar meu gestor. A iniciativa privada, seu chefe também não pode mudar a todo momento. Verdade. Então, assim, como as políticas, elas podem variar a depender do gestor que entre, nós decidimos que nós iríamos pelo caminho de instituir a política por meio de uma lei complementar. Essa legislação, por que ela foi boa pra gente? Porque ela tornou mais sustentável, ela tornou mais protegidas as políticas de gestão de pessoas. Sim. E a gente conseguiu, derivada dessa legislação, fazer ações para todas as carreiras de uma forma idêntica.
A nível de Brasil, nós fomos o primeiro estado a instituir uma política por meio de uma lei complementar. Uau, olha que bacana. O governador, que é o nosso atual governador, à época, ele falou assim, não, eu apoio, porque eu acho que isso é uma política interessante para o estado. Nós precisamos avançar em políticas para os servidores. Então, essa nossa política, ela tem ainda, né, 7 pilares. Hoje a gente ela tem quase 10 anos, a gente está passando por uma análise dessa política para ver os pontos de melhoria, e pontos em que transformações naturais. Transformações, que a não deu certo. A sociedade mudou também ao longo do tempo. Exatamente. E todas essas políticas, elas avançaram em outras legislações. A partir dessa política a gente identificou, olha, existia uma lei X, não faz sentido, vamos revogar essa lei e publicar outra. Por que eu estou falando isso? Porque a legislação, a burocracia, a necessidade de existirem regulamentos legais é o meu cenário. Okay. E eu não posso me esconder atrás dele. Só que eu preciso ter alguns procedimentos a mais que, às vezes, na iniciativa privada eu não teria. Como tem um decisor só, como, né, em algumas situações dá-se carta branca, mas no processo nós somos o primeiro estado a ter uma política de gestão de pessoas por meio de uma lei complementar. Hoje alguns estados avançaram, né? Rio Grande do Sul publicou alguns meses atrás uma política e assim, nós fomos percebendo a partir dessas ações que é até uma forma de nós, o serviço público, tornarmos público, evidenciarmos os produtos que nós estamos fazendo. Porque a partir do momento que a gente chega numa legislação, mas é uma simples lei. É algo extremamente complexo. Por quê? Porque além de ter todo o processo de construção, à época nós tivemos a oportunidade de contar com consultores que nos ajudaram nesse processo, mas tem o rito de aprovação dessa legislação, que passa pela Assembleia, passa pela análise de todos os parlamentares. Isso enriquece muito o processo, porque ratifica que aquilo funciona, que aquilo é bom. Que bacana. E quando eu olho para trás e vejo que a nossa política já está fazendo 10 anos e que nós já tivemos troca de gestores, de governadores, e que eles entenderam que isso era algo bom, que era sustentável, isso me dá muito orgulho. Porque à época, ainda como gestora de carreiras, eu participei da construção de cada artigo daquela legislação. Então eu consigo hoje, às vezes eu brinco com as pessoas da minha equipe e falo assim, nossa, mas se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu faria completamente diferente. Mas que bom, porque a gente vai revisitar a política e proporcionar melhorias. Mas então, quando você me faz essa pergunta, é possível? É possível. É fácil? Não é fácil para ninguém. Sim. Mas, a todo momento, o que eu consigo e o que eu levo para a minha equipe, e assim, para além da minha equipe, hoje a gente tem no serviço público uma conexão muito importante para a área de gestão de pessoas, porque existe o Conselho Nacional de Secretários de Administração, onde todos os secretários de administração se reúnem para poder discutir. E uma das frentes dos grupos técnicos é a gestão de pessoas. Então, às vezes é difícil a gente discutir gestão de pessoas, políticas de gestão de pessoas específicas do serviço público no Estado, mas a gente discute a nível nacional, porque a nossa ideia é que todos os estados estejam no mesmo nível de entregas. E nós temos estados que entregam excelentes políticas de gestão de pessoas também. Mas eu sou uma pessoa inquieta, que sempre fico pensando assim, nossa, mas por que a gente que está no serviço público, a gente não pode ter o mesmo nível de competitividade que a iniciativa privada? Por que a gente não pode ter tudo de bom que eles têm? E a gente vem fazendo esse exercício, sabe? Porque hoje as políticas de gestão de pessoas, elas venceram essas barreiras do que é público, do que é privado. Verdade. São pessoas, né? Venceram. Sabe? É isso que a gente conversou. O que a gente precisa internalizar é o rito, é o processo. Okay. O processo São caminhos diferentes, mas que o destino pode ser o mesmo que o destino. A sua forma, eu quero contratar uma empresa para fazer o desenvolvimento lá na minha instituição. Eu também posso contratar, eu só tenho um procedimento diferente, porque eu estou no serviço público, mas as barreiras das entregas, o que o indivíduo, seja servidor, seja funcionário, precisa para entregar todo o seu potencial, eles não se diferem da privada do público. É a minha forma de enxergar. Sim.
E por isso que eu venho ratificando que, para além de conversarmos público com público, é preciso público com privado cada vez mais criar essa conexão e vencerem juntos esses obstáculos. O que a gente consegue implementar? Por que eu não posso ter essa ferramenta? De repente, será que eu tenho alguma coisa aqui que possa interessar alguma empresa, algum par da iniciativa privada? De repente, sim. Né? É interessante o quanto que você fala sobre a iniciativa privada, mesmo já estando há 14 anos, né? 14 anos no serviço público, você ainda tem esse olhar para fora, né? Não só esse olhar para dentro. E muitas vezes nós vemos até dentro de instituições privadas profissionais que só olham para dentro da sua própria cultura, não olham para fora. Você acredita a esse aspecto de sempre olhar para fora, essa inquietação e essa vontade de mudar constantemente? Acho porque quando eu falei que a gente pode se trancar atrás da burocracia, eu acho que a gente pode se trancar atrás, assim, eu sou serviço público. Tenho a prerrogativa de não fazer entrega de excelência. Ok. Não tenho. Que é uma percepção que existe. Que é uma percepção. Não, para mim isso não é uma verdade. Para mim, ser servidor público, estar no serviço público, não tem diferença nenhuma sobre a perspectiva do padrão de entrega que alguém da iniciativa privada tem. Então, eu acho que sim, essa inquietação é justamente no sentido de provocar nas pessoas que estão comigo nessa jornada de políticas de gestão de pessoas o que nós podemos fazer a mais. Porque, de repente, a gente olha para os nossos pares no serviço público e fala assim, mas já fizemos, nós já estamos num degrau mais elevado. Sim, então eu vou olhar para outro lugar, eu vou olhar para grandes empresas. O que as grandes empresas estão praticando que eu posso agregar aqui nas nossas políticas? Mas é mais difícil? Sim, mas não é impossível. Verdade. Então, a minha inquietação é nesse sentido. É porque nós precisamos ser desafiados constantemente. E hoje ainda é uma realidade a iniciativa privada contar com esse potencial mais avançado de gestão de pessoas, em algumas ferramentas de gestão de desempenho e etc. E eu acho que é lá que a gente tem que focar. A gente tem que focar sempre no melhor. Bacana. Enquanto você estava falando, me veio à cabeça o seguinte. O que vocês realizam impacta diretamente quantos? 90 mil pessoas? 55 ativos e no total com os aposentados e pensionistas 90 mil servidores. Isso também precisa ser considerado, porque qualquer alteração impacta muita gente, muitas vidas em uma cadeia. Então, se for desdobrar para ter segundo, terceiros níveis, são ainda maiores. Então, acredito eu que o nível de burocracias ou de regras que precisam ser estudadas e trabalhadas vem muito nesse sentido também, né? Tudo que você altera, você impacta muitas vidas de uma vez só. Então isso acaba, de alguma maneira, também tendo um certo nível de cuidado e de atenção com tudo que vai acontecer ao redor, né? E todos esses regramentos, Flávio, ele vem para harmonizar e possibilitar um acesso igualitário. Eu sempre gosto de dar um exemplo. Na iniciativa privada, eu posso, como gestor, dentro de uma perspectiva e política da empresa, fazer a promoção de alguém. Eu acho que o Flávio tem um bom potencial, ele entrega, cumpriu as metas, eu sugiro a promoção do Flávio. No serviço público não funciona bem assim. Eu não tenho essa autonomia direta como gestor, por mais que eu saiba que o Flávio faça boas entregas. Eu tenho que ter uma política onde eu estabeleço esse regramento de acesso aos processos de promoção, de tal forma que todos da sua carreira, todos os seus pares, independente se estão na sua equipe ou não, possam acessar esses critérios, e eu tenho a publicidade desses processos, ampla defesa e contraditório, e aí eu faço o rito de promoção. Então, veja, eu vou promover o indivíduo assim como eu promovo na iniciativa privada, mas o processo é diferente. Para que eu possa justamente manter essa questão da imparcialidade que nós temos no serviço público, né? Eu tenho que ter imparcialidade em todos os meus processos. Sim. Eu preciso da isonomia, né? Exatamente. Precisa estar sempre equilibrado. Agora, falando um pouquinho sobre a sua posição nesse processo de inovação que você já falou. Olha, nós somos o primeiro estado, construímos uma política que, através de lei complementar, muitas outras situações. Quais características você julga que foram importantes para você, como profissional, se manter com essa chama acesa? Né? Porque, tudo bem, o caminho, uma vez que eu sei,
eu vou trilhar, mas é um caminho bem mais longo, com muito mais... Não vou dizer muito mais obstáculos. Obstáculos acontecem nos dois lados, mas não deixa de ser um caminho mais longo, né? Aqui, por exemplo, eu passo por todos os meus processos internos, depois ainda vou expor para uma casa legislativa que tem pessoas diferentes e tal. O que você acredita que você, como profissional, teve, que te manteve acesa e sempre em busca dessas inovações, empreendimentos e outras coisas dentro do serviço público? Flávio, eu acho que uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça é que nunca foi uma opção parar. Eu repito constantemente para a minha equipe que no momento em que eu entrar naquele prédio, que eu não sei se você conhece o prédio que eu trabalho, mas não, assim, não conheço. É um prédio assim, né? Deve ter mais de 30 anos. Mas um dia que eu entrar naquele prédio, que eu não me arrepiar de emoção pelo que eu faço, eu prefiro me afastar e deixar outra pessoa fazer aquela ação. E como eu te disse, eu atuei durante alguns anos na gerência específica de carreiras, aprendi muito, fui desafiada. Eu acho que ter convivido com muitos líderes, alguns que me desafiaram sobre a perspectiva técnica realmente, que me colocaram no fogo, e eu acho que hoje eu consigo enxergar que ferro só se molda no fogo. Então eu acho que cada momento foi importante, apesar de me lembrar, nossa, quando eu tive que encarar aquele desafio X, me arrepiava dos pés à cabeça, mas tudo aquilo fez sentido. Então, os meus líderes eu acho que foram muito importantes. Perceber a importância das pessoas e aprender com as pessoas foi muito importante. E uma outra questão é que nunca foi uma opção parar. Porque eu acho que parar te deixa para trás. Às vezes a gente fala assim, tô confortável, né? Já cheguei onde eu queria estar. Só que eu entendo que a partir do momento que você faz a opção assim, eu vou parar, as outras pessoas vão seguir. E aquilo me deixa para trás. Sim. Então eu tenho que estar consciente daquilo. E eu nunca quis ficar para trás. Eu sempre quis agregar a minha equipe. Eide, você queria hoje estar na posição de subsecretária de desenvolvimento de pessoas, responsável por coordenar as ações de gestão de pessoas no âmbito do Poder Executivo? Confesso para você que poucas vezes passou pela minha cabeça. Mas eu sempre estive preparada para que um dia isso pudesse acontecer. Okay. Você hoje reúne todas as competências técnicas e comportamentais? Talvez. Mas eu me sinto extremamente responsável pelo que eu faço. E teve um dia que um dos gestores, ao longo desses anos, virou para mim e falou assim, a sua política de gestão de pessoas, Eide, é boa, né? E eu fiquei pensando, gente, é minha política? Mas assim, claro que não é minha, que é do Estado, mas no fundo eu me sinto tão responsável por ela, em blindá-la, em exaltá-la, em falar dela, em falar para a minha equipe o quanto que ela nos ajudou como profissionais, sabe? Em resgatar a identidade. Isso eu acho que foi muito importante, que ter uma política deixou que a equipe resgatasse sua autonomia, seu potencial de entrega. Quando eu me orgulho muito e eu fico brava quando eu vejo as pessoas rotulando servidor público, é porque ao longo desses 14 anos eu pude conviver e eu ainda convivo com pessoas que são extremamente comprometidas, pessoas que são incansáveis, né? A gente tá com projetos aí que ontem a minha equipe me mandando entrega e a gente não pode pagar hora extra para ninguém, a gente não paga hora extra para ninguém. Mas eu tenho uma equipe que ela é comprometida com a causa. Então, esse conjunto de coisas que eu falei para você, eu acho que que me dão esse arrepio diário. É saber que eu não estou sozinha. Então, o fato de saber que eu tenho uma equipe extraordinária que caminha junto comigo, que acredita nesse meu sonho, que é fazer a gestão de pessoas no serviço público, ser referência a nível de Brasil enquanto entregas, né, no Estado, mas nós também temos políticas que se comparem às da iniciativa privada. Uma coisa que é muito interessante, e aí eu até referi a você que está nos assistindo, um dos pontos que eu mais entendi nas nossas conversas preliminares com a Eide, e quando você vai conversando também eu vou compreendendo cada vez mais, é o quanto que você tem um foco no presente, né?
sempre naquela entrega, naquela situação, naquele projeto. E isso, de certa forma, nos impacta em qual sentido, pessoal? Em reduzir o nosso nível de ansiedade por algumas coisas e faz com que a nossa entrega seja cada vez mais excelente, porque eu estou pensando nessa entrega agora. É lógico, como você falou, olha, já pensei em estar em uma posição mais elevada? Acho que todos nós paramos para pensar sobre isso. Mas isso não era, digamos assim, o meu foco. O foco era a minha entrega. E essa entrega fez com que, claro, as portas se abrissem e as coisas fossem à frente. É isso mesmo, Eide? É isso. É porque realmente eu acho que quando a gente começa a projetar o objetivo longe demais da gente, é difícil gerenciar a frustração e a ansiedade. É verdade. E aí você olha aquela escada grande, né? Sei lá, 100 degraus lá. Putz, como é que eu vou chegar lá em cima? Vou cansar a beça. Um passo de cada vez. E às vezes a gente não consegue enxergar esse passo, esse degrau que está na frente da gente e não valorizá-lo. Melhor do que estar onde eu estou, melhor do que ter a equipe que eu tenho, melhor do que, sei lá, tantas outras coisas que eu acho que tem por vir, foi contemplar o processo. Até aquilo que foi doloroso demais, sabe? Sim. Aquelas entregas que foram difíceis de serem dadas, mas você começar a valorizar o processo, ele torna menos doloroso a jornada. Saborear as etapas, né? Conseguir de alguma forma se conectar com o que está acontecendo ali. Comemorar aquele, olha, mas foi só uma entrega, só um marco, fragmenta seu processo, suas entregas, em pequenas entregas, porque eu acho que isso dá energia, sabe? Isso faz, puxa, consegui dar mais um passo. Aquilo que era 100 degraus, agora são só 99. Mais ou menos isso. Agora, falando sobre os desafios, aprofundando um pouco mais, nós falamos sobre o desafio da burocracia, da necessidade de ter esse combustível interno, de olhar para o presente, mas falando, por exemplo, hoje o que muito se comenta no nosso universo de gestão de pessoas diz respeito às soft skills, hard skills, que antes nós falávamos que são chás, né? Os conhecimentos, habilidades, atitudes, né? Só que dentro do processo do funcionalismo público, né, você não tem muita possibilidade de ver o perfil, de analisar antes, de escolher. Como é que você lida com essa situação? Porque o processo de seleção é por conhecimento, né? E nem sempre esse conhecimento vai trazer a condição da pessoa que ela sabe fazer, né? A habilidade. Ou ela tem as atitudes para usar esse conhecimento. Como lidar com essa realidade? Que dentro da iniciativa privada agora, a gente usa até uma expressão dar match, né? Como é que dá match dentro de uma situação que você só olha só o currículo, você nem vê a foto, né? Não, e às vezes você nem olha o currículo. Assim, é aquela questão, né? A gente pode se esconder ou a gente pode reagir. Verdade. E criar um plano. E tem um plano para isso? Tem. A gente testa diariamente planos diferentes, mas tá tudo bem. Então, o rito do ingresso no serviço público ele é diferente, ele é por meio de concurso. As empresas que fazem concurso, elas têm tentado avançar em metodologias, em conteúdos que ampliem um pouco mais essa perspectiva de tentar identificar comportamentos ali, mas é uma prova. Sim. É uma prova e que a gente não consegue, eventualmente, conversar com a pessoa. E não é só para que a gente consiga analisar. Às vezes o indivíduo também... Saber se é isso mesmo, né? Que ele quer. Sim. Enfim, mas é uma escolha de via mão dupla, né? Exatamente, é um encanto comum, né? Que Sim. A gente tem que ter. O match é os dois quererem. Exato. Então a gente não consegue vencer isso na etapa de concurso, ele tem todo um procedimento legal. Obviamente que a gente se esforça para contratar as melhores empresas, para recrutar da melhor forma possível. Mas a gente pode tentar implementar ações, e aí eu acho que o processo de desenvolvimento ele é fundamental. E ele veio a agregar nesse nosso plano. Por quê? Às vezes, até o match que a gente na iniciativa privada a gente achava que deu... Sim. Quando entra e o indivíduo está lá trabalhando, o funcionário está trabalhando, mas não fez a entrega, eu vou demitir. Verdade. Então a gente ficava se perguntando, né? O servidor passou um concurso, está lá ranqueado, eu não posso pular, eu vou ter que nomear na ordem de classificação, e aí ele chega pra gente. Um dos pontos críticos que a gente identificou é porque, assim, hoje a universidade, a faculdade, ela forma conteúdos específicos, sim, né? Módulos específicos
ela já não tem essa característica de formar o Formar profissional. Ponto, Não, né? Seja para iniciativa privada ou seja para o serviço público. Isso aí é verdade. E aí, quando a gente vem para essa questão do serviço público, a gente ainda tem mais uma barreira que é o universo do serviço público, que muitas vezes é desconhecido por esse profissional, por esse cidadão que estava lá na Ele foi atraído pela estabilidade, pelo salário, mas não tem a noção exata do universo que ele vai entrar. Do que se espera dele, quais são as entregas dele. Okay. Então, nós estamos fazendo um projeto piloto recentemente, nós estamos fazendo processo de seleção de 200 profissionais de algumas formações específicas e nós decidimos então que esses profissionais, antes deles entrarem no serviço público, nós vamos dar a posse, o exercício para eles, antes deles serem alocados e localizados nos seus postos de trabalho, eles vão passar um mês na escola de governo, onde nós vamos capacitá-los o que é o serviço público. Uau, que bacana. É uma grande integração. Uma grande integração. Entre eles, para eles entenderem o que é a carreira, porque eles serão alocados em diversas secretarias diferentes. A gente está falando aí em 53 empresas diferentes que eles podem ser localizados, se a gente for fazer uma analogia. E aí nós vamos explicar para eles o que é o serviço público, o que é essa burocracia, o que é um orçamento, por que eu não posso fazer um projeto se eu não tenho um orçamento aprovado no ano anterior, quais são esses ritos, quais são as metodologias de aprovação de um projeto de lei, como é a hierarquia do serviço público, quando você é localizado numa secretaria de saúde ou de educação, qual o nível de entrega que se espera de você, que é diferente de um profissional de uma outra secretaria. E aí nós vamos iniciando um processo de pactuação. Por quê? Porque a gente precisa primeiro mostrar o universo que eles serão identificados, depois a gente precisa pactuar o que eu espero que ele entregue, para que aí eu consiga avaliar efetivamente. Porque muitas vezes ele era localizado em um local de trabalho, não sabia nem o que se esperava, e aí, poxa, é um servidor ruim. Mas será que como gestão eu fiz o meu papel, eu capacitei, eu falei o que eu esperava? Deu o caminho, né? Pelo menos indicou ali as possibilidades, né? Exatamente. Então esse processo, a gente entende que ele vai suavizar essa metodologia de pactuação do que eu quero para o seu desempenho, da sua avaliação, porque esse profissional ele vai durante 3 anos passar por um processo de estágio probatório, que na iniciativa privada, né, onde eu faço a avaliação lá dos meses iniciais dele. Aqui é um estágio probatório onde eu ratifico a compatibilidade do servidor com aquele cargo. Ok. Então ele é avaliado, eu vou mensurar as entregas dele. Então a gente pode criar mecanismos para tentar implementar esse processo de match ao longo do tempo, suavizar esse processo de conexão com o serviço público, Sim, com esse universo que ele está trabalhando. E, eventualmente, se numa primeira alocação a gente identificar, olha, realmente não funcionou na secretaria X, por motivos A ou B, vamos então realocá-lo? Vamos tentar um novo posto de trabalho? Então, essas ações, elas vão possibilitando que eu aproveite esse indivíduo, e aí sempre pensando, Flávio, que eu tenho um indivíduo que ele está comprometido com a entrega, né? Se a gente eventualmente tiver aquele indivíduo que ele não está comprometido, a gente tem um rito de avaliação por esse não comprometimento. Mas eu sempre eu falo assim, a gente tem uma avaliação de desempenho instituída no Estado, e que a primeira vez um gestor falou para mim, Ei, mas quanto que ele tem que ter de nota para saber se ele fica ou não? Não, calma. O objetivo não é tirar ninguém, o objetivo é desenvolver as pessoas. E esse é um ponto importante, né, que a gente pode falar. A avaliação de desempenho, ela não vem para excluir o profissional, seja na iniciativa privada, principalmente na iniciativa pública, mas ela vem para avaliar e ajudar esse profissional a ganhar desempenho, entender aonde estão as suas lacunas e assim, a gente tem uma percepção equivocada muitas vezes sobre a avaliação de desempenho, né? É uma percepção reativa, né? Não, quanto que eu preciso ter? Qual é a minha nota? Ou se não tiver, tá fora. E esse não é um ponto. Agora, voltando sobre essa integração. Esse é um projeto piloto. Como é que era feito antes? Então, nós temos várias formas, né? Vários cargos diferentes. Então, por que eu falei que esse está sendo um projeto piloto? Porque é uma carreira
que nós fizemos uma grande organização no começo do ano. E aí nós condensamos toda a força de trabalho, a característica qualitativa da força de trabalho na Secretaria de Gestão. Então, nós somos os únicos provedores dessa força de trabalho para todas as áreas do Poder Executivo. Ok. Então, quando a gente pensou nisso, nossa, nós somos responsáveis agora para o indivíduo, desde que está atuando na saúde, quanto que está atuando na educação, como é que eu vou fazer a gestão desses profissionais? Então, assim, antes, esses profissionais, eu acho que o concurso anterior foi até a minha turma, deve ter quase uns 10 anos que o último entrou, né? Porque foram entrando ao longo do tempo. Aham. Então, foi um processo mais de feeling. Vou fazer o ajuste. Ok. E durante esse plano de capacitação, nós vamos mapear o perfil dessas pessoas para facilitar esse processo de conexão entre a análise qualitativa da minha demanda que eu recebi Sim. com o perfil desses indivíduos que estão entrando. Então, eles eram muito mais por feeling, essas alocações, e nós decidimos qualificar um pouco mais esse processo. Como eu disse, nós ainda não temos o fruto desse plano, mas imagino que ao longo do ano que vem a gente já consiga mensurar isso. Só de você estar trazendo uma metodologia de integração que já dá um norte muito interessante para quem está entrando. Novamente, eu não tenho a ideia de tamanho do universo, você falou aqui, e realmente, né, são 53 empresas diferentes, né, que atuam em áreas diferentes. Então, isso é um grau de complexidade muito alto. Então, dar essa porta de entrada para as pessoas já é um passo muito, muito, muito bom e importante para quem vai entrar. Tanto para quem vai receber esses profissionais também. Mas agora, você adicionando que vocês vão mapear o perfil e a partir desse mapeamento tentar buscar esses encaixes ainda mais finos, a probabilidade dos frutos renderem são gigantescas, né? E quais têm sido os desafios para colocar isso em prática, Eide? Olha, os desafios realmente é mudar um pouco a lógica de trabalho, né? A gente precisa, para além de criar um plano, um projeto, a gente precisa criar um processo de trabalho que sustente isso. Ok. Porque essa carreira que nós estamos fazendo, esse plano de 200 pessoas, ela já conta com quase 600 servidores que já estão atuando. Então não é só quem vai entrar, não, né? Quem já está. É trabalhar quem hoje está. E criar uma lógica para esse trabalho, para que tudo se encaixe. Eu estou criando uma nova perspectiva de ingresso, uma nova forma de ingressar com esses profissionais na locação e os que estão aqui. Então, a gente está mudando uma lógica. Eu acho que o desafio maior é redescobrir como fazer a gestão. Você vai falar assim, mas você tem mais outras 100 carreiras no estado? Tem. Mas a gente tem que começar a olhar o que cada uma delas requer da gente, né? Eu sempre brinco que as carreiras às vezes vêm conversar com a gente e falam assim, mas eu queria ser igual a carreira A. Gente, cada um é de um jeito. Ninguém é melhor que ninguém. Se o médico não estiver lá na ponta salvando vidas, mas se ele não tiver um insumo que vai ser o administrador, que vai licitar, comprar, a sincronia não funciona. Okay. Então, eu preciso tratar vocês diferente. Sim. Eu sempre brinco isso. Eu preciso olhar todas as minhas árvores da minha floresta, mas cada uma é de um tipo, dá um fruto diferente. E essa é a riqueza. Tem tempo, uma estação diferente. Exatamente, exatamente. Isso é muito bacana, assim, essa situação que você está trazendo de que todas as partes precisam se conectar e elas são interdependentes, né? Nas suas individualidades, elas têm potenciais, mas também têm necessidades. Isso é extremamente importante. Agora, eu estava aqui pensando, nós vamos ser pioneiros de novo? Então, integração, análise de perfil, somos de novo? Nossa, tomara, eu não sei. Muitos estados já estão avançados em políticas semelhantes, mas assim, nós queremos realmente criar um processo, experimentar e instituir um processo. Vamos ver, quem sabe? Você falou sobre a questão da política que foi feita pela lei, tá tendo a questão da integração, mas não foi só esse projeto. Teve também a questão da política de remuneração que você também participou diretamente e teve todo um trabalho de alterar. O quanto que isso impactou também nesse processo de funcionalismo público? Olha, esse ponto é um ponto bem peculiar e eu gosto sempre de evidenciar, né? Porque hoje o nosso estado é um estado muito organizado financeiramente.
Hoje nós somos nota A. E hoje nós conseguimos ter uma percepção dos nossos custos com pessoas, com pessoal, que ele é muito estável. Por quê? Hoje nós já tínhamos, antes de 2012, uma metodologia remuneratória que ela já mostrava sinais de sucesso, mas a gente tinha pontos isolados. Uma das coisas que a política de gestão de pessoas veio para fortalecer uma tomada de decisão é que nós iríamos focar no modelo remuneratório que nos desse segurança para tomadas de decisão. Quando eu faço qualquer proposta de legislação, eu preciso encaminhar junto para a Casa Legislativa o impacto financeiro projetado dessa legislação. E quando eu tenho uma política remuneratória que ela é estável, eu consigo hoje mensurar que 2,5% da minha folha pode crescer para fins de processos de promoção. Ok. Eu consigo criar e propor projetos com mais segurança. Quando nós instituímos ações derivadas da política de gestão de pessoas, lá em 2012, uma das coisas que nós fizemos foi passar por todas as carreiras e de tal forma que a gente pudesse organizar todas as remunerações. Obviamente o objetivo não era torná-las iguais, idênticas, mas era criar um padrão para que a gente pudesse gerenciá-las melhor. Então nós instituímos o modelo remuneratório padrão para todas, né, que é o modelo por subsídio, que é um modelo que ele não tem anexos, penduricalhos, ele é um modelo remuneratório que eu consigo estabelecer padrões. Hoje as carreiras têm um padrão, 4 níveis, 3 níveis, a depender do nível de escolaridade. Então, isso traz um efeito positivo, que é ter as pessoas no mesmo padrão de estrutura. Eu sou uma carreira de nível superior, o outro também eu tenho 4 níveis, ele também tem. Clareza, né? Clareza nos processos, eu consigo instituir as movimentações de forma mais organizada. Então, esse processo de reestruturação, ele nos deu muita segurança. E eu confesso para você que foi fundamental. Hoje, trabalhar com ações, com políticas de gestão de pessoas. Vamos fazer uma avaliação. A gente vem estudando, né, que é um grande desafio, remuneração variável. Ela só nos permite fazer isso com segurança, porque quando nós fizemos as primeiras projeções lá em 2012, todas elas se concretizaram. Todas as previsões orçamentárias que nós tínhamos de impacto, elas foram se cumprindo. Por quê? Porque eu tinha um cenário sob controle. Já tinha uma previsibilidade, né? Exatamente. Então isso foi muito importante, porque outra característica do serviço público eu não posso ter redução remuneratória de ninguém. Então, assim, se eu concedi, eu tenho que ter um estudo que sustente aquilo ali. Ok. Porque eu não posso regredir aquele processo. Okay. Eu posso, eventualmente, reajustar algo que ele tenha perspectiva, mas que não tenha se cumprido ainda. Então, esse eu acho que foi o grande ganho, né? Hoje nós somos... É chato ficar falando que nós somos pioneiros em algumas coisas. Não é chato não, é ótimo. Nós estamos falando de o quanto que é desafiador e o quanto que pode empreender. Nós somos pioneiros. Nas nossas políticas de remuneração, todas as vezes que nós falamos disso, realmente nós somos o Estado assim, que conseguiu instituir o modelo de remuneração que nós temos e sustentá-lo, porque os desafios foram muitos para vamos voltar, vamos para um modelo mais flexível, e a gente sempre foi muito seguro que aquilo era o melhor, que era melhor para o Estado, para a perspectiva, porque todas as oscilações que acontecem, porque nós temos os balizares estaduais, mas nós temos as legislações federais que nos impactam. Sim. Então, nós precisamos estar preparados para isso, que eventualmente possa acontecer. Então, todas as reestruturações de carreiras, que é um dos pilares que nós temos na política, eles foram fundamentais para nós termos segurança financeira, principalmente. Esse ponto que você falou da questão financeira, da previsibilidade, o quanto que isso precisa ser muito mais desenvolvido no funcionalismo público do que na iniciativa privada, né? Porque eu sempre comparo empresas com navios transatlânticos, cargas, né? Imagina, o tamanho que o Estado tem, qualquer movimentação é muito lenta.
né? Então, para você ajustar qualquer cenário, demora às vezes anos para você conseguir ajustar. Então, a necessidade de você prever uma manobra, ela tem que ser muito maior do que quando você tem um barco menor, né? Não menor no sentido de valor, mas no tamanho da capacidade, e você manobrar, você tem às vezes muito mais facilidade. Então, isso também requer do profissional uma visão de longo prazo ou uma capacidade de planejamento extremamente acima da média, né? Para que você realmente consiga impactar, trazer as pessoas para dentro das suas ideias, seus projetos e consiga vencer, né? Exatamente. E assim, tudo no serviço público, pela magnitude, pelo tamanho dos projetos, são milhões realmente. E aí aqui a gente está falando de gestão de pessoas, mas você pega uma obra, pega uma construção de um hospital, são milhões realmente. Sim. E tudo isso requer um planejamento, né? Eu não consigo iniciar um projeto se eu já não tiver o prévio empenho daquele valor, que eu tenho que ter garantia que eu vou conseguir pagar o meu fornecedor. Sim. Então, existem os ritos que eles precisam ser cumpridos e realmente as manobras, sob a perspectiva das movimentações, dos avanços, eles são mais morosos, mas eles podem ter aceleradores. Hoje a gente tem, por exemplo, recursos do Banco Mundial, do Profisco, que eles vêm justamente para incentivar esses projetos do serviço público e para acelerar isso realmente, né? Porque a gente sabe o quanto que a máquina pública ela precisa de investimento, Sim. de potencial. E eu fico muito feliz quando eu vejo grandes instituições avançando nos incentivos para esses fundamentos de gestão. Porque hoje projetos que são relacionados a desenvolvimento, eles são valorizados. Mas por quê? Porque se eu desenvolvo o meu servidor, eu tenho uma entrega melhor para o cidadão. Se o meu servidor ele tem as competências dele desenvolvidas, se eu tenho uma análise, de repente, de uma alocação que ela pode ser modificada, a minha entrega para o cidadão é melhor. Então, sempre... todas as vezes que a gente trabalha na área meio, como a gente trabalha, a gente nunca pode perder, assim... a nossa entrega. A minha entrega para o servidor mas para o servidor entregar para o cidadão. Eu não tenho contato direto. Propósito, né? É o propósito. É o propósito. O que é ser servidor público? Enquanto estou na área meio, na gestão, não perder a conexão, porque o professor que está com o aluno, ele tem essa conexão com o cidadão, com essa entrega da ponta. Eu não tenho isso lá. Mas se eu não perder, se eu não conseguir internalizar o meu papel de servidor, que justamente eu sirvo aqui para que ele sirva lá. Okay. Se eu não fizer isso aqui, ele não consegue entregar melhor lá. E sempre pensando nesse propósito. E sempre importante fomentar isso no indivíduo, né? Uma das matérias que eu fiz questão lá de inserir nas discussões dos nossos ingressantes o que é ser servidor público. Uau. Parece simples, mas não é. Não é. Porque dar essa base é fundamental, porque você norteia toda a carreira do profissional. Na realidade, você faz um norte para além de carreira. Você faz um norte de indivíduo. Porque porque às vezes eu não vou fazer uma análise específica do que é ser servidor público, especificamente naquela atribuição do cargo. Okay. Mas naquele indivíduo, desde o momento que ele está entrando no prédio, que eventualmente ele cruza com um cidadão que foi fazer algum pedido ou que está pedindo alguma informação. E às vezes a sua forma de lidar com a população, ela vai mudar a vida ou a perspectiva daquele cidadão para com o serviço público. Então, é isso que eu tento falar para as pessoas. Não é simplesmente o que é você no seu cargo. É você como indivíduo, como cidadão e como servidor. Que você, às vezes, ninguém sabe que você é um médico. Ninguém sabe que você é um professor, mas sabe que você é um servidor público. E se olha o seu comportamento, a sua forma de tratar a pessoa, o cidadão que às vezes não tem conhecimento de um rito, ele não sabe que ele tem que no protocolo fazer isso, aquilo, ele não sabe. Então, um trato, uma orientação, ela pode mudar aquela perspectiva. Falando um pouquinho sobre você, política de remuneração, novo modelo de integração, política de gestão, né, através de lei complementar, todos esses projetos te colocou em posições de mudança.
na sua avaliação, quais foram as características mais importantes que você administrou, que você gerenciou, que você usou para conseguir lidar com essas diferenças, né, essas mudanças, principalmente porque, com relação ao funcionalismo público, os servidores, os seus pares continuam os mesmos, mas você vai mudando de posição e agora você está numa posição de liderança sobre outros que, até pouco tempo, ainda eram seus pares. O que você acredita que tem feito diferença para esse sucesso e esse seu desenvolvimento dentro da sua carreira? Olha, eu nunca fui uma pessoa assim que sabia lidar bem com a ansiedade, não, confesso, tá? Meu marido sabe disso. Mas eu consegui desenvolver bem essa capacidade, mas eu acho que acima de tudo, essa questão do contemplar. Contemplar o processo, contemplar e ter paciência e entender que diariamente a gente tem entregas importantes. Elas podem não ser evidenciadas, merecer um holofote, mas elas têm entregas importantes. Quando eu estava na posição de gestão, como gerente, eu tinha todos os meus pares ao lado e eu não conseguia enxergar a magnitude das entregas de cada um deles. Não porque não entendia como bons profissionais, sabe? Mas é porque eu estava tão focada naquela entrega técnica que eu aquela situação que a gente falou há pouco tempo. Você estava tão focado aqui no presente, tão no seu. E aí, quando a gente consegue ampliar o olhar, e talvez a gente não precise de um cargo para fazer isso. Hoje, o cargo me proporcionou essa visão. Mas eu acho que eu falaria que a gente precisa começar a ampliar o olhar mesmo sem ter um cargo de hierarquia superior. Porque a gente consegue entender, às vezes, uma dificuldade, a beleza, o perfil, a necessidade de sermos diferentes. Então, talvez se eu tivesse que voltar no tempo, eu faria isso diferente. Eu ampliaria meu olhar para que eu pudesse contemplar a beleza das diferenças e das oportunidades e das comemorações, da valorização dos pequenos passos dos meus pares. Porque é isso, né? A gente, quando vai tendo cargos mais altos, eu falo que às vezes dá solidão. Eu tenho falta da minha sala com aquele monte de gente, porque hoje eu tô numa sala sozinha. Ok. Eu sinto falta, às vezes, de, não, galera, vamos parar pra tomar um café, vamos fazer uma reunião. Sinto falta. Já foi excluído do grupo do WhatsApp? Já fui! Já fui! Ou então eles, não sei se eles foram mais educados, né? Porque na verdade tem alguns que deixam aquele grupo ali, mas faz uma parte. Não, né? eu até falei, gente, ó, pra deixar vocês à vontade na discussão. Eu tô saindo. E eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim, sim, né? E o fato de você poder contemplar todas essas questões te traz distante daquele dia a dia, mas ao mesmo tempo ter naquele dia a dia e poder estar mais próximo dos seus pares, que às vezes é quem tá ali mesmo, naquele segundo, para te dar uma energia diária. Ok. Então, eu acho que é isso. É a gente se energizar diariamente com todos aqueles que têm um propósito comum. Eide, você voltaria no tempo, vamos dizer que você consegue essa proeza, e falaria com você mesmo, Eide, vai ser servidora pública? Com certeza. Com certeza. Por quê? Com certeza. Então, sabe quando você tem aquela sensação assim que você tem alguma coisa para fazer, entregar, que você fala assim, não cumpri minha missão ainda. E porque eu acho que é fascinante. Eu acho que quando a gente consegue conhecer essa realidade e ressignificar o que é desafio de verdade, desafio é não ter o recurso para fazer o projeto e não a dificuldade de ter que fazer um projeto de lei. Desafio é você, às vezes, ter alguém da sua equipe que está doente e não poder ir trabalhar. Não ter aquela competência, mas que eu possa desenvolver. Então, eu acho que hoje eu me apaixonei por estes desafios. Me apaixonei pela burocracia boa, me apaixonei pelos profissionais que eu pude conviver, pelos profissionais que têm o mesmo propósito que eu, de um serviço público diferente. E que porque assim, por que ele é tão apaixonante? Porque é uma empresa que o maior dono, que os donos
é o seu pai, é a sua mãe, é o seu marido, é você mesmo. Você é o dono dessa empresa. Então, todas as vezes que eu faço um projeto e eu dou o meu melhor, por quê? Porque sou eu ali também, sabe? E esse é o grande significado. É como se você fosse o acionista dessa empresa. Olha, eu confesso pra você que ver e ouvir você falando sobre funcionalismo público é fascinante, porque a gente fala assim, nossa, eu já tô aqui pensando, será que nesses 200 aí tem alguma vaga que eu poderia me inscrever? Ah, vai lá, tá aberto hoje e tal. Porque realmente você fala com muita paixão. E isso é muito importante, acredito eu, para que esses desafios possam ser rompidos, não só dentro do funcionalismo público, mas em qualquer carreira. Né? O senso de propósito, a paixão, a vontade, a determinação. E um outro ponto que para mim fica muito claro é o quanto que você procura sempre levar o reconhecimento para os outros e menos para si. Então isso também é muito, muito interessante. Teve várias perguntas que você teve a oportunidade de falar sobre você e você falou sobre os outros. E isso também é muito legal. Né? Além de toda a acessibilidade. Né? Facilidade de falar com você. É muito, muito bacana isso. Foi uma surpresa muito positiva. O quanto que você é aberta, solícita, simpática. E isso, para nós, é muito, muito importante. Então, quando você fala que você pensa que isso também é para os outros, eu acredito. Porque eu vi o quanto que você... A forma como você me tratou a equipe, nos ajudou. Então, assim, queria te parabenizar. Parabéns por essa postura, essa forma. E eu acredito que isso só te traga coisas boas, né? Obrigada, Flávio. Esse exercício de sermos acessíveis, ele não é fácil. Ainda mais quando a gente vai... tendo alguns cargos que exigem um pouco mais da nossa agenda. Mas eu acho que não é nem o acesso. Eu acho que é a sensibilidade. Porque, às vezes, é um servidor, 55 mil servidores ativos, mas é um servidor que, se você ouve, que se você, de repente, entende o problema, ele pode te dar um gatilho de uma política pública de gestão. Verdade. Só que se a gente achar que as grandes soluções, elas só vão aparecer de grandes problemas, talvez aí esteja o nosso grande erro. Então, por que eu acho importante a gente conversar com as pessoas, a gente ouvir as pessoas, a gente ouvir o servidor, a gente ouvir os nossos pares, a gente ir para grupo de discussões de gestores, de pessoas, da iniciativa privada, do serviço público? Porque, às vezes, a gente só precisa de uma faísca para acender a fogueira. Sim, é verdade. Você falando me trouxe à cabeça, me lembrou uma ação que a Toyota há muitos anos tinha, que todas as vezes que ela promovia um novo líder, ele ficava 30 dias dentro de um círculo feito de giz no chão de fábrica. Ele era promovido, eles faziam um círculo, colocavam uma cadeira com o braço, então ele entregava um caderno para ele, e ele ficava ali 30 dias só observando, vendo as coisas acontecerem no chão de fábrica. E aí depois que ele passava esses 30 dias, eles falavam, agora você vai liderar. Então, você não fica isolado no seu castelo, na sua fortaleza, na sua posição. Você está ao nível das pessoas, ajuda você a perceber a necessidade que elas têm e assim propor melhorias, que é o que você acabou de falar, né? Exatamente. As políticas, elas vão surgir para necessidades, para suportar grandes soluções ou pequenas soluções, mas as políticas nascem dessas demandas. E se a gente não tiver a oportunidade de ouvi-las, bola de cristal ainda não deram pra gente. Falando na nossa reta final, um recado que você deixa para pessoas que em algum momento pensaram, ou para quem não pensou em ser funcionário público, que tipo de conquistas, realizações pode ocorrer para quem desejar ou seguir essa carreira? Então, ser servidor público não é um fardo, é uma grande oportunidade. É uma oportunidade de realmente vencer um desafio enorme, enorme, mas que é extremamente gratificante. E o céu é o limite, sabe? A gente não precisa se esconder atrás da burocracia, do engessamento, a gente não precisa se esconder atrás de nada disso. Porque se a gente tiver realmente comprometimento, se a gente tiver um olhar sobre as soluções, pelas oportunidades,
se nós formos incansáveis, que às vezes cansa, Sim. mas às vezes é aquele seu par que tá ali contigo, que ele tá com um pouco mais de oxigênio naquela corrida, que vai te dar sustentação para você parar e respirar. Então, eu falaria que, apesar de termos esse rótulo de que servidor público não entrega, que tem uma baixa produtividade, eu já percebo em algumas pessoas, ou pelo menos nos meus pares, nas minhas rodas de amigos, que eles já conseguem identificar isso de forma diferente. Eu sempre brinco com alguns que se formaram junto comigo, né? Nesse processo de seleção, por exemplo, eu mandei para todo mundo e falei assim, olha, espero vocês aqui para trabalhar comigo. E aí um deles falou assim, nossa, mas quando eu te vejo, me dá até vontade de ir trabalhar com você. Eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhosa. Fico muito orgulhosa porque o serviço público merece pessoas que queiram trabalhar. E quando eu paro e olho lá em 2008, que eu não sabia nem o que era uma legislação direito, todo mundo consegue. Eu consegui aprender, eu aprendo diariamente. Quando eu paro para olhar, que eu peço a alguém para me explicar alguma coisa, eu falo, meu Deus do céu, ainda tem isso para aprender, mas que bom que tem isso para aprender. Que legal. Eide, obrigado pelo seu tempo, né? Gratidão pela sua disponibilidade, estar aqui, de compartilhar, de trazer todas essa percepção que você tem. Obrigado por nos representar tão bem como funcionária pública. Né? Eu fico muito feliz de conhecer você e saber que existem pessoas como você dentro do funcionalismo, e para quebrar esse paradigma, quebrar um pouco essa visão, né, do rótulo e todas essas coisas. Então, muito, muito obrigado mesmo. Foi um prazer enorme você aqui. Adorei te conhecer também. Vamos falar mais sobre o serviço público. Vamos, a casa é sua. Vamos falar de experiências no serviço público. Eu anseio por isso. Você sabe da minha paixão, que é tornar as nossas políticas sem diferenças. Que bom. Muito, muito obrigado mesmo. E nós vamos ter outras oportunidades juntos. Tá joia. Você que chegou até aqui, eu quero te agradecer demais. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei o quanto que isso é difícil, chegar no final de um vídeo no YouTube. Mas fica aqui a minha gratidão a você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Quem sabe você ou outros profissionais tenham interesse, tenham vontade ou gostariam de conhecer um pouco mais sobre o serviço público, sobre o quanto que pode ser desenvolvido e trabalhado. Então, esse conteúdo é para você. Mais uma vez, eu agradeço demais. Se inscreva nas nossas outras redes também. Nós temos o Instagram, tem o LinkedIn. Para nós é um prazer estar aqui entregando conteúdo de qualidade, entregando realmente algo que possa, de alguma maneira, transformar a sua trajetória. Tá certo? Nos vemos em uma outra oportunidade. Até breve.